Mauro César disparou contra os bairristas, hein? Bora acompanhar aqui todo esse debate, porque o Flamengo tá entrando na mente dos rivais. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. Girone, Fala. então, só para ilustrar o que o Arnaldo falou, o banco do Flamengo lá em Porto Alegre tinha Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, Wallace, Ian, Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse era o banco do Flamengo. O Vinha, por exemplo, ficou de fora. Nem banco pegou o Vinha. Meu Deus. Ficou só o lateral esquerdo do banco, foi o Ayrton Lucas. Vamos lá, se a gente pega essa turma toda aí do banco do... Fala um time do Brasil que algum não seria titular. Meu Deus. Não, isso é o Citibank. É assim, comparar o Citibank com esse banco que o candidato lá do Corinthians inventou para apresentar os 5 bilhões de dólares. A diferença do Flamengo é tão simples brutal. quanto isso. Ele tem um banco de reservas que seria titular em qualquer time. Talvez, possivelmente, até no Palmeiras. Alguns deles, possivelmente. Agora, em todos os outros, seria titular. No São Paulo, talvez todos fossem titular. Acho que a diferença fundamental, o Arnaldo passou um pouco em cima disso, a gente sabe que o Flamengo ele vai ter 4, 5 jogadores que eles têm curto prazo, né? Então, Danilo, Alexandro, possivelmente Jorginho, jogadores que já estão numa idade um pouco mais avançada e que o Flamengo vai ter que voltar ao mercado. É uma aposta a curto prazo, então a aposta para essa temporada para a próxima. O Palmeiras faz uma aposta que de repente esse ano não dá certo, mas você tem uma estrutura. São dois modelos totalmente diferentes, né? Tanto que o Palmeiras ele gastou muito e não pegou jogadores como o Jorginho, que veio sem custos para o Flamengo, tem os custos de luva e salário, etc., mas não teve custo de direito de compra, né? Compra dos direitos. Porque o Palmeiras aposta nisso e sempre faz isso, né? E não é que é o Abel que gosta, né? É uma política do Palmeiras há um tempo e talvez da diretoria. Uma boa comparação, Danilo, seja o Flamengo trouxe o Jorginho, o Palmeiras o Felipe Anderson. O Felipe Anderson ano passado. Não, sim, né? Em termos são dois bons jogadores, só que um está nesse patamar, o outro está nesse. O Juca... O Felipe Anderson é até uma exceção, né? Porque esse é um jogador pronto, né? De 30 anos. Tá? É raro o Palmeiras contratar um jogador com esse perfil, né? Verdade. Mas, assim, eu concordo, mas não é ruim para o Palmeiras você olhar a perspectiva a médio prazo. Tem muito jogador jovem, para um time de não sei quantos anos. Mas essa diferença, você viu o Abel falando do Carlos Miguel ontem? Falou, não, ele chegou como uma oportunidade, a gente não ia contratar agora. Que, aliás, até falamos disso aqui, a gente não ia contratar, foi uma oportunidade, um goleiro que estava mais barato do que imaginávamos, contratamos, mas ele chega aqui como terceira opção. Eu entendo. É um planejamento. Eu sei que é um plano e tal, que é a forma como o Palmeiras é, mas também é a forma como o Palmeiras é, vamos ser sinceros, porque é a forma como o Palmeiras consegue ser. Não existe nenhum outro time que consegue fazer o que o Flamengo faz. O Palmeiras joga no limite dele. Assim, o Palmeiras joga no limite dele. Gastou 600 e poucos milhões e tem muito torcedor. Vai contratar tal. O Palmeiras vai contratar mais um jogador, que é o camisa 8, porque o Richard Rios foi embora por 30 milhões de euros. O Palmeiras vai contratar algum por 12, 13, ou seja, vai ter uma diferença considerável, porque o Palmeiras precisa se pagar. E o Palmeiras está num nível inferior ao Flamengo de receitas. Então, por isso que o Palmeiras tem um limite diferente do Flamengo. O Flamengo, como a gente diria, é a torcida do Flamengo. Todo mundo está no nível muito abaixo do Flamengo. Do Flamengo. Não tem nem conversa essa. Fala. Só uma observação. Não, eu acho que o Mauro talvez vai tocar na mesma coisa. O Palmeiras, se quisesse, poderia investir em jogadores no perfil do Jorginho. Sim. Não é interesse. É uma opção. Não, poderia, porque... É a política. O Palmeiras poderia ir por quanto tempo? De investimento... Não, poderia não gastar... Mais direito federativo que o... Exato. Poderia não gastar nas compras e gastar no salário do Jorginho, gastar na luva do Jorginho. É uma opção. Exato. Você entende que é só uma opção, Mauro? Eu entendo que é uma condição. O que você acha? Não, eu acho que o Flamengo investe jogadores de mais qualidade. O Palmeiras investe jogadores que são caros e que não são tão bons. Essa é uma terceira via. Ano passado, retrasado, Aníbal Moreno ou Jorginho? Vocês querem ter o Emiliano por 50 anos ou o Jorginho por 2, 3 anos? Eu prefiro ter o Jorginho por 2, 3 anos. Do que os dois juntos. Quanto custam os dois juntos, se eu colocar na balança? Salário, multa rescisória, luvas, tudo, e quanto custa o Jorginho? Eu prefiro o Jorginho do que os dois juntos. Não tem termo de comparação, são jogadores de patamares completamente distintos. E são bons jogadores, tá? Os do Palmeiras. Mas Jorginho é uma extra-classe. É outro patamar.
Aí é uma escolha do clube, da comissão técnica, desse combo que decide. Agora, a média de idade do Palmeiras era 26 e pouco, o Flamengo 30. O Flamengo com vários jogadores com mais de 30 anos ou pelo menos 30 anos. Só que no banco tinha, com menos de 30, o Pedro, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas, o Everton Cebolinha, o Alacian, o Matheus Cunha, o Anderson Royal, o Everton Araújo, o De La Cruz, o Alan, o Carrascal, nenhum deles tem 30 anos. 23, 24, 25, 26, 27, 29. Então você tinha vários jogadores do banco que não tinham 30 anos, exceção do Danilo, que tinha um time com média de idade de 30 anos. E quantos anos tem o Saul? São mais jovens. E até pararem, até o Jorginho parar, até esses jogadores pararem, o Flamengo vai contratar outros atletas, porque vai continuar entrando dinheiro, se ele for campeão vai entrar mais dinheiro ainda, esses vão parando e outros vão chegando. O Flamengo montou um time para ser campeão. Agora o Palmeiras não montou um time para vender jogador no futuro, montou para ser campeão ou não. Claro. Ninguém contrata um atleta de 25 milhões de euros, um outro de 18, mais 2 jogadores que juntos podem custar até mais do que isso, estou falando do Paulinho, o outro é o Vitor Roque, para não ser campeão. Eu acho que é uma questão de como olha para o mercado. Né? O Flamengo buscou alguns jogadores maduros, prontos, alguns em emergência, caso do Alexandre, no passado, que os 2 laterais estavam machucados, Ayrton Lucas e o Vinha, aí pegaram o Alexandre, o Danilo, uma outra situação esse ano, o Jorginho também, outra situação esse ano. Agora, outros jogadores que o Flamengo contratou não tem 30 anos. O elenco não tem todo mundo com 30 anos. O time que jogou é um time maduro com 30 anos de média e os jogadores que chegaram também sem custo, mas tem custo, claro, de luva, de salário, mas é uma questão de opção. Eu, pessoalmente, entre o Jorginho e os 2 volantes do Palmeiras, de olhos fechados, eu contrato o Jorginho. Para mim não tem nem... Foram em épocas diferentes também, né? Nem dá para começar a conversa na minha. O Jorginho, ele chegou agora, o Aníbal foi há 2 anos. Sim. Mas sim, o Jorginho é muito melhor que os dois. O que eu penso é que não me parece uma questão de eu tô falando do condição. Do Aníbal e o Emiliano. Estou juntando os dois, um combo. Junto os dois. Não dá, não tem Saul tem 30 anos. Saul tem 30. E fez uma partidaça contra o Inter. Não, eu tô com o Mauro. Eu olhei e falei, mas não é possível. Será acharam um cara pro lugar do Gerson? Impressionante. Mas eu tô com o Mauro, assim. O Flamengo vai lá e fala que eu quero ser campeão, então contrata o Jorginho. Não vai contratar o cara que aqui daqui a 5 anos talvez vire. O Memphis Depay. O grande risco é de como eles chegam ao Brasil, né? Mas eu acho que às vezes esses jogadores, não no Flamengo, mas outros, a gente tem exemplos mais recentes, jogadores que vêm e que acabam não dando certo. Mas o Flamengo tem a condição de, se não der certo, ele fala, então tchau e eu trago outro. É isso, simplesmente isso. Fala, Arnaldo. É que assim, Tironi, esse ano, esses últimos anos, o Palmeiras também tem a condição. É que não é só uma questão de o jogador jovem para valorizar e ser vendido depois. Tem muita comissão técnica e você pode pegar a chegada do Crespo, que é o terceiro brasileiro. O São Paulo não tem condição de investir em ninguém. O que tem o Crespo quando ele chegou? Eu não quero jogadores acima de 30 anos. É a mesma coisa do Abel. Não é uma questão de só mercado, é uma questão de saúde. Tem muito técnico que acha que a questão física, o atleta na faixa dos 26, a possibilidade de formar uma equipe forte, como o Botafogo formou o ano passado, por exemplo, vale mais do que a questão técnica nesse momento. Muito treinador pensa assim hoje, muito treinador. Ainda mais num calendário como o brasileiro, que você joga 3 vezes por semana. Porque, assim, o Jorginho, ele tem uma qualidade técnica indiscutível. Assim como o Danilo e o Alexandro. O Danilo e o Alexandro já se contundiram 50 vezes. O Felipe Anderson já se contundiu 50 vezes. O Lucas Moura já se contundiu 50 vezes. E assim vai. É natural, né? Agora, como você falou, o Flamengo não tem só jogadores, e o Mauro também, não só jogadores de 30. Ele tem jogadores também no auge, né? Não é uma questão só de pensar... Eu não imagino que o Palmeiras, com maior capacidade de investimento da sua história, só esteja pensando a médio prazo. Não foi isso que eu falei. Eu falei que esse time também vai valer a médio prazo, vai ser bom a médio prazo. O Palmeiras montou um time para ser campeão esse ano, sim. Mas na concepção da comissão técnica e da direção, esse caminho até o título é mais curto, com jogadores de mais saúde do que propriamente técnico. E também talvez tenha até a questão do mando e do Palmeiras na grama sintética estar influenciando nessa política toda, numa roda que vem com a mesma diretriz há muito tempo. Assim é o Palmeiras.
Por isso que a gente falou do Felipe Anderson como exceção. Porque é raro o Palmeiras contratar um jogador de mais de 30 anos, por mais técnico que ele seja. É muito raro. Mas só para botar o Juca também na conversa, eu estou um pouco com o Juca. O Flamengo, nesse aspecto, contraria a questão física. É o Saúl, que tem 30 anos e joga pra caramba. É o Jorginho, que tem 30 e joga demais. Tanto faz, se o cara tem 30, se tem 40, se tem 20, o cara acho que o que o Arnaldo falou é mais uma questão física, né? Eu sei disso. Mas o Flamengo, ele suplanta qualquer questão física. E o Flamengo tem uma vantagem em relação aos demais, que é o seguinte, o Flamengo tem uma possibilidade de rodar o elenco e desgastar menos esses jogadores mais velhos, quase com a mesma qualidade. Então, isso quer dizer, o Flamengo está jogando contra o Inter, no Beira-Rio, com 45 mil pessoas. E aos 35, entra o Pedro. Isso. Que é um centroavante de seleção brasileira. Mas mesmo, por exemplo, não é... E é um moleque. E não mas ao mesmo tempo, rodou o elenco, testou a sua força e foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Sim, mas as circunstâncias que o Mauro falou. Porque também, nós estamos falando de mata-mata. Para mim... A comparação nesse nível possível é na maratona do Brasileirão. E se o Palmeiras não abrir os olhos, o Flamengo, daqui a 4 rodadas, está com a mão na taça. Se continuar esse futebol de risco que o Palmeiras está jogando e o do Flamengo sobrando em relação aos seus rivais. Eu acho. O próprio Felipe Luiz diz, não, peraí. Tá todo mundo maravilhado, disse depois dos 3-1 lá no Beira-Rio. Nós vamos ganhar, mas nós vamos perder. O Abel Braga fala a mesma coisa. O Abel Ferreira fala a mesma coisa. Nós vamos perder. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo demonstra hoje uma capacidade de sobrar em relação aos adversários na América do Sul, incluindo o Brasil, evidentemente, que o Palmeiras não tem. E é o seguinte, cara, o Matheus Gonçalves e o Lohan são 2 jogadores que chegaram para essa decisão com muita pressão, até porque eles são jogadores que têm passagem pelo time principal, já tiveram bons momentos no time principal. Uma parte da galera acha que eles deveriam ter mais oportunidade. Então, realmente, eles chegaram com mais pressão. O Lohan fez um gol, bateu bem o pênalti, então o Lohan não foi o grande destaque, mas saiu bem. O Matheus Gonçalves, de fato, ele não fez uma boa partida, ele perdeu o pênalti decisivo, então é claro que ele é campeão do mundo, ele está feliz, mas ao mesmo tempo, pelo potencial que ele tem, eu tenho certeza que ele deve estar pensando, puxa vida, poderia ter jogado melhor, como jogou contra o Bayer Leverkusen, como já fez outras partidas brilhantes no Sub-20 do Flamengo. Realmente não foi uma boa partida do Matheus Gonçalves. Agora, uma coisa é o seguinte, ele é um talento, ele é um jogador de muita qualidade técnica e que precisa ser trabalhado, né? Pode ser negociado? Pode, existem equipes interessadas nele, mas ele é um jogador que o Flamengo trata com muito carinho, é um cria do ninho e é um jogador de muita qualidade, né? Dali, Mengão campeão, Dernivaldo comemorando, coisa linda. Nilson Silva, toca a música. Toca a música é gol do Mengão e a galera tá aí. Esse é o nosso Pix, hein? Para você que quiser dar uma moral aqui para o canal Fala João Guilherme, vou deixar aí na tela. Tem 2 times, né? O Flamengo tem 2 times. O, digamos assim, principal, o que jogou com o Inter de início. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí no meio campo, Jorginho, Saúl, Arrascaeta. Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino. Supondo que esse seja o time principal. Aí vamos para o time reserva. Matheus Cunha, Emerson Royal, Danilo, João Vitor ou Cleiton, Ayrton Lucas ou Vinha. Olha só, hein? Aí no meio campo, quando o Pulgar voltar, Pulgar. Quando o Pulgar ainda está fora, Alan, De La Cruz, Carrascal. Luiz Araújo, Pedro Cebolinha. Aí sobraram um dos laterais esquerdos, Everton Araújo, o Alacian
Michael, Juninho. Aí você pode pegar esses caras e agregar com esse time sub-20 aí, você forma um terceiro time do Flamengo muito forte, cara. Vocês já imaginaram um time do Flamengo com Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Vinha, por exemplo. Aí no meio de campo, Everton Araújo, olha que loucura. Daqui a pouco o Pulgar vai voltar e aí o Alan vai para esse time. Então vamos botar já o Alan lá. Everton Araújo, Alan e o Wallace. Olha isso, gente. Lohan, Juninho e Michael. Eu nem botei o Matheus Gonçalves aí na parada. Seria o terceiro time do Flamengo. Cara, esse time 3 do Flamengo que eu fiz aqui, ele é melhor do que muitos times do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Cara. Vou repetir. Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor e Vinha, ou Ayrton Lucas. Everton Araújo, Alan, que até pouco tempo estavam jogando na equipe principal. Wallace, Lohan, Juninho e Michael. Terceiro time do Flamengo. Olha que doideira. Vejam o poderio do time do Flamengo. É um negócio realmente assustador. Muito bem, a ação tá aí, imprensa repercutindo as informações do Flamengo. E por falar em elenco, que o João Guilherme estava falando aí, o Felipe Luiz define time titular do Flamengo para o jogo contra o Vitória. O Flamengo treinou ontem, folgou na sexta, né? Vamos pegar lá desde o jogo contra o Internacional na quarta-feira. Treinou na quinta, regenerativo, folgou na sexta, treinou sábado e treinou neste domingo. Amanhã, segunda-feira, às 21h30 ou 21h, o Flamengo joga 9h30, 21h30. O Flamengo joga contra o Vitória. E aí é o seguinte, Felipe Luiz comandou o treino deste domingo, já tem um time definido e a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Samuelino e Pedro. Essa é a provável escalação aí do Mengão para enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E vamos só atualizar aqui a tabela do Brasileirão, que está acontecendo jogos, umas partidas aqui neste domingo. Tiveram algumas partidas ontem também, no sábado. Flamengo 43 pontos, 19 jogos. Cruzeiro 41 pontos, venceu aí o Internacional. Internacional a quatro partidas sem ganhar, né? Pelo que eu lembro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Internacional só no Brasileiro tem 2 partidas sem ganhar. Junta as outras 2 do Flamengo, 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Assim, corrido, né? Total aí. Mas voltando aqui. Palmeiras, não sei se jogou já o Palmeiras, ou se joga. O Palmeiras joga amanhã. Joga 7h30 e o Flamengo joga 9h30. Palmeiras 39 pontos, o Bahia 36 pontos. E o Bragantino 30 pontos. Aí já distancia demais. Olha só a distância já que tá o Flamengo. Bahia já tá com 19 jogos. Flamengo também. Se o Flamengo vence e o Bahia perde, o Flamengo já vai abrir aí 10 pontos do primeiro para o quarto colocado. É muita coisa. É muita coisa, tá? Muita coisa. O Flamengo vencer aí vai abrir 5 pontos do Cruzeiro. Se o Flamengo vencer e Palmeiras perder, o Flamengo abre aí 7 pontos para o Palmeiras. Seria interessante isso aí, porque o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, né? Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.